Olá, boa tarde, mulher de Deus. Que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida. Mais uma vez passando por aqui para falar sobre a repercussão que deu sobre o último vídeo que eu postei, sobre o chamado, sobre o exercício da liderança feminina dentro das igrejas. E isso para mim foi uma surpresa, que muitas pessoas pediram: pastora, fala sobre como reconhecer o meu chamado, como ter certeza da minha vocação. E isso mexe muito com o nosso íntimo, isso mexe muito, né, com nós que somos as mulheres e às vezes, né, somos impedidas ou às vezes não nos sentimos incapazes, né, para exercício do tal chamado, né? Como podemos ter a certeza que nós somos capazes de exercer um chamado, de exercer a nossa vocação em Deus? Então isso me trouxe uma grande responsabilidade, né, para poder estar passando o que eu tenho de experiência, né, para suprir as necessidades desses questionamentos. Falar sobre a palavra de Deus, sobre o chamado, é necessário que nós tenhamos uma intimidade com Deus, uma intimidade diária, né, um exercício da nossa fé, entre as nossas orações, as meditações da palavra, entre o serviço dentro da igreja. E isso nos faz com que vamos crescendo, vamos descobrindo os nossos dons, os nossos talentos e a nossa vocação e o nosso chamado dentro do corpo de Cristo. E isso só com o tempo, e isso só com a sua vida íntima e o exercício da sua fé, para que você possa discernir. Mas nós temos o Espírito Santo que nos conduz, né, a entender, a ouvir a voz de Deus. A voz de Deus, ela vem de uma forma muito específica, muito clara para cada um de nós. E nós conseguimos nos enquadrar, nós conseguimos nos encaixar dentro desse corpo, né, de Cristo, para exercer a nossa função. E tem um versículo muito pertinente para isso, que se encontra no livro de 1 a Coríntios, né, no capítulo 7, no versículo 17, que nos diz assim: no mais, cada um ande segundo o que o Senhor lhe concedeu, cada um conforme Deus o chamou. Então todos nós, homens, mulheres, nós temos um chamado específico no corpo de Cristo. Nós temos os nossos dons, nós temos os nossos talentos. Todos nós somos inseridos dentro deste corpo no exercício ministerial, né? Não importa qual seja, se seja um cargo de liderança ou que não seja um cargo de liderança, mas estar no serviço, né, na dispensação daquilo que o Senhor nos confiou para fazermos, e isso é ouvir e exercer o chamado e praticar o nosso ministério. E tem outros versículos, outras passagens que refletem a ideia de que Deus chama as pessoas, né, de diferentes modos, para diferentes propósitos, e cada uma pessoa, né, com um chamado específico, com uma obra específica, porque somos seres únicos. Então, o que ele faz na minha vida pode ser semelhante à vida do outro irmão, porque são dons e talentos parecidos, mas o meu chamado, ele é específico para mim, ele é específico para você. Isso nos mostra a uniformidade, a grandiosidade da graça de Deus sobre a vida do corpo de Cristo, né? Se Deus nos chamou, nos predestinou, ele vai nos capacitar. E nós, como seres, né, viventes, chamados, intitulados como povo de Deus, como filhas de Deus, nós temos o nosso exercício. E a palavra testifica esse fruto sobre a vida da igreja, desde os primórdios até aqui. E Deus fala que com as nossas ações, nós vamos caindo na graça do povo. E você vai vendo os frutos do seu serviço dentro da sua comunidade de fé. Você vai vendo que você se torna uma líder
né? Já tem gente que se espelha em você, você já se torna exemplo, as pessoas te procuram para aconselhamento, as pessoas te procuram para uma palavra pertinente naquele momento que ela está precisando, outras te procuram para um aconselhamento, e você vai vendo que isso vai acontecendo de uma forma muito natural, singular, algo seu. E tudo isso que a gente vai fazendo traz conformidade com a palavra de Deus, traz paz no nosso coração. E a obra das nossas mãos vão aparecendo, porque vai vindo os frutos, e os frutos dignos de arrependimento. Então nós não precisamos correr atrás dos sinais, os sinais que vão nos acompanhar. E isso é sinal que Deus está realizando o propósito, o compromisso dele sobre a sua vida. Então isso é muito importante, mulher de Deus. É você exercer aquilo que o Senhor tem te colocado com fé, com responsabilidade, né, com direcionamento no Espírito Santo. E isso é fundamental para que Deus confirme o seu chamado, a sua vocação e o propósito com que Ele tem predestinado para você. Isso é lindo, isso é maravilhoso. Então que você possa viver o seu chamado, o seu ministério com compromisso com o Senhor, mas principalmente, né, que você consiga reconhecer o chamado, o serviço no Senhor, que é tão prazeroso, que é tão cheio de graça, né? Porque a vontade de Deus ela é boa, perfeita e ela é agradável. Então experimentar do chamado do Senhor, testificando-se, né, com os frutos, nos acompanhando nos sinais, nas maravilhas, nos testemunhos que vai vindo através do seu legado, isso é maravilhoso. Então, não se pode, né, para que você não desfrute dessas maravilhas que Deus tem para nós. O serviço é árduo, é difícil, mas é recompensador. Então é muito importante que nós tenhamos o nosso posicionamento como servas, filhas do Deus Altíssimo e como parte do corpo de Cristo nessa terra. E você vai ser muito útil na sua comunidade e o seu testemunho vai ser luz, você vai ser a luz do mundo e o sal dessa terra. Então que você tome essa palavra para você e que você seja uma ungida, uma escolhida, uma santa, separada para o serviço e a boa obra do Senhor, né? Que você seja feliz no seu legado e cumprindo aquilo que o Senhor tem de propósito para a sua vida. Que você experimente a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus no seu posicionamento e no seu ministério para aquilo que Ele te predestinou. Fique na paz e que o Senhor te abençoe ricamente.